Olá, querido amigo, querida amiga que está em casa, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Essa é a lição 3 e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje, a partir de hoje, a gente posta um pouco antes do sábado, mas estamos aí na semana do aniversário da Escola Sabatina. E que Deus possa nos abençoar através da lição da Escola Sabatina. Você vai ver agora um vídeo muito importante sobre a lição da escola sabatina. Aí deixa... É tempo de agradecer, de celebrar e lembrar o quanto a escola sabatina é importante para o crescimento da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Desde o ano de 1853, quando Tiago White, pioneiro adventista, esposo de Ellen White, organizou a primeira escola sabatina em Rochester, Nova York, o Espírito Santo vem atuando através dos estudos bíblicos, das ofertas e do evangelismo mundial. A Escola Sabatina está completando 168 anos de trabalho abençoado e frutífero, e você faz parte dessa história. Em 1885, as classes das escolas sabatinas fizeram sua primeira oferta para as missões. Em 1879, foi organizada a primeira filial das escolas sabatinas. E como fruto desse trabalho, muitas igrejas foram plantadas. Grandes bênçãos ainda estavam por vir. De lá para cá, as escolas sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a participação de mais de 21 milhões de alunos, todos estudando a mesma lição a cada trimestre. Um grande exército de Deus estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Um sistema de ensino de dimensões mundiais. Considerada como uma das maiores escolas bíblicas do mundo, a lição da escola sabatina é traduzida para mais de 80 línguas. Uma história baseada em 4 razões fundamentais: para o estudo da Bíblia e testemunho, para o cumprimento da missão, para fortalecer os vínculos de uns com os outros e para ajudar as missões mundiais através das ofertas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito principal da escola sabatina é a colheita de almas. Milhares de pessoas conheceram o Evangelho e aceitaram Jesus através da escola sabatina. Muitos queridos já descansaram, aguardando a breve volta de Jesus. Outros continuam testemunhando e levando a mensagem do Evangelho eterno. Mas há um grupo especial que um dia frequentou e participou da escola sabatina e atualmente, por algum motivo, se encontra longe da comunhão da igreja. A principal celebração nesse ano será trazendo pessoas de volta para Jesus. Cada unidade de ação sendo uma unidade resgatadora. É tempo de celebração, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Faça parte dessa obra de salvação de almas para o reino de Deus. Escola Sabatina, 168 anos, fazendo discípulos. Bom, meu querido amigo, que bom, né? Como é uma bênção ter a Escola Sabatina em nossas vidas. E hoje, nesse aniversário da Escola Sabatina, nada melhor do que estar conosco, o nosso companheiro, o nosso auxiliar aí, que também é assim, ó. A Escola Sabatina, antes de eu mostrar quem está conosco, é muito importante para o evangelismo interno da igreja. Mas ela trabalha em apoio com quem faz o evangelismo externo, né, das pessoas de fora da igreja. E essa pessoa é o nosso querido irmão Jobson. Irmão Jobson, seja bem-vindo, diretor do departamento pessoal, não é isso? O Ministério Pessoal. Irmão Jobson, o que é a Escola Sabatina, hoje falando do aniversário da Escola Sabatina, o que a lição da escola te auxilia na sua vida? Como você pode, através do estudo da lição,
explicar para outras pessoas, né, sobre Cristo. Pode dar uma explicação para nós, por favor? Olha, desde quando eu conheci a mensagem adventista, eu sempre gostei da escola sabatina. Tanto é que eu nunca perdi, assim, alguma escola, né? Eu sempre chegava, assim, no sábado cedo para assistir toda a programação da igreja. Eu me sentia mal quando eu não assistia a escola sabatina. E foi com a escola sabatina que eu aprendi muito, porque desde quando eu adquiri a minha lição, há muitos anos atrás, eu sempre procurava sobre os assuntos através da palavra de Deus, da Bíblia, a história de determinado personagem da Bíblia, né? E ela só tem a edificar. Então, o apelo que eu faço, né, para vocês que ainda, que muitos às vezes não têm lição, adquira a sua lição, estude a lição da escola sabatina, porque ela é o coração da igreja, né? Sem a escola sabatina, eu creio que muito mais da metade da igreja não estaria pronto até para a volta de Jesus, porque a escola sabatina é que faz a gente estudar até a própria Bíblia, não é isso? Isso é muito importante, irmão Jobson, porque incrivelmente a igreja adventista foi formada exatamente de um grupo que estava estudando a escola sabatina. Isso é muito importante. Então, sem a escola sabatina, poderíamos dizer que não existiria aí a igreja adventista, né? A igreja verdadeira, tá? E a gente tem como provar isso, né, irmão Jobson? Isso é muito importante. Então, como você viu aí no vídeo anterior, a escola sabatina tem aí a sua importância dentro da igreja, tá bom? A gente vê que a escola sabatina, na época, surgiu exatamente lá das escolas dominicais, né? Da época, logo os pioneiros da igreja adventista ali vieram exatamente desses grupos aí de igrejas aí que até então guardavam o domingo, né? Bom, mas vamos falar hoje da lição 3 da escola sabatina, essa lição aí que tá incrível até essa semana, que tem como tema aliança eterna. A gente já conhece bastante sobre aliança, né? Porque a gente já teve um trimestre inteiro, né, sobre a aliança, né? E o texto base hoje, para o verso para memorizar, se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que diz assim, ó: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Nós vemos aqui Deus estabelecendo uma aliança entre ele e o povo de Israel. E quando a gente vai lá para Apocalipse 14, versículo 6, isso é muito importante. Eu queria que você explicasse. Ele diz assim, ó: vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo. O que tem, irmão Jobson, a ver aliança com esse evangelho eterno? O que é esse evangelho eterno? Eu gostaria que você explicasse aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então, essa aliança eterna, ela já existiu antes da fundação do mundo, entre o Pai e o Filho. Você vê que até eles, entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles fizeram uma aliança sobre porque eles sabiam que se a raça humana caísse em pecado, alguém teria que descer essa terra para vir resgatar. E essa aliança já foi feita lá com o Pai e o Filho se dispôs para fazer essa entrega, né? Se o homem fosse tentado pelo inimigo e caísse, né? Então, esse evangelho eterno, ele na realidade, ele já começou desde a fundação do mundo, né? Na pregação do evangelho eterno. Então, a gente vê aqui que esse anjo representa quem? A igreja, o povo de Deus, né? E vai dar a última mensagem antes da volta de Jesus. Então, esse evangelho eterno, essa aliança eterna, ela já existia antes da fundação do mundo. Foi um planejamento de Deus mesmo.
muito interessante, né? Saber que antes, né, de existirmos, nós já tínhamos ali uma aliança, Deus já preparando caso nós caíssemos em pecado. Isso é muito importante. E como a gente tratou na lição, acho que foi do segundo trimestre, né, quando falamos sobre aliança, né, promessa da aliança, nós vimos que Deus ele fez uma aliança, um pacto ali com o povo de Israel através de Abraão, né? Eu queria, irmão Jobs, isso está exatamente, você que está em casa, isso encontra-se em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3 e também 15, versículo 5 ao 18. Eu queria que o irmão Jobs explicasse agora, irmão Jobs, qual foi essa promessa de aliança feita a Abraão, né? E depois que foi chamado exatamente de Abraão, ou seja, antes era Abrão, agora Abraão. Então, Eu queria que você explicasse aí qual foi essa promessa aí de aliança. então Deus diz a história que Deus chamou Abrão, né? Que antes ele era Abrão, depois ele se tornou Abraão, mas ele morava com os pais ali na terra de Ur, né? Dos caldeus. E Deus apareceu em visão e disse para ele, ó, Abrão, sai da sua terra de Ur, dos caldeus, e vai para a terra que eu vou determinar. E farei de ti uma aliança. E você vai ser pai de todas as nações, né? A sua descendência seria como as estrelas, né? O próprio Deus disse assim, ó, Abraão, olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Aí ele disse, eu farei da tua descendência como as estrelas. E através de você, no caso, aí viria também o seu filho Isaque e Jacó, e depois procederia, então, o povo de Israel. Aí Deus ele falou toda a história que iria acontecer no futuro, mas foi através de Abraão. Aí ele mudou o nome, né? De Abrão para Abraão. Mas Abraão por quê? Porque Abraão, ele creu no Senhor. E foi justificado. Então, a partir do momento que ele creu, mesmo sabendo que ele iria para uma terra desconhecida, o que valeu foi a justificação, a crença nele, a fé que ele teve em Deus. Por isso que Deus mudou o nome para Abraão. Abraão, é isso aí. Abraão, entendeu? É muito bonita a história de Abraão, né? Vou de fazer você uma grande nação, né? E isso é uma história muito fantástica, né? A gente vê ali Abraão depois se deitando com Agar, transformando uma outra grande nação, né? Que hoje a gente vê ali o povo muçulmano, né? E hoje a gente vê por causa disso exatamente uma guerra entre irmãos ali na exato. faixa de Gaza, ali na Palestina. É isso. Olha as consequências da gente quebrar essa aliança com Deus, né? Mas Deus, ele continua a aliança, não só ele fez a aliança com Abraão, mas ele continua depois com Israel. Exatamente ali depois que sai do Egito, né? Eles vão ali depois para o Monte Sinai, vão para o deserto. Que aliança? Eu queria que você explicasse agora sobre essa aliança, como foi essa aliança feita com Israel. Então, quando Deus ele tirou o povo do Egito e levou lá para o Sinai, principalmente o Sinai, onde foi escrita a lei de Deus, né? E depois Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. Aí Deus fez essa aliança com o povo, dizendo que se eles obedecessem, guardassem os seus mandamentos, os seus juízos e todos os seus estatutos, Deus abençoaria de tal maneira esse povo que eles, na realidade, Deus queria abençoar esse povo para que eles fossem uma nação poderosa e eles também continuassem levando o evangelho eterno. Porque até então as nações vizinhas todas elas eram assim corruptas, elas eram nações pagãs, né? Adoravam outros deuses. Então Deus queria ter um povo separado, um povo santo.
Então, esse foi o intuito da aliança de Israel, né? Aqui diz que ó, a terra foi dada para o povo porque Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Mas essas nações eram ímpias diante de Deus, né? Então, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Aí, no Êxodo, a gente vê que o povo estava sendo oprimido também no Egito, né? E Deus prometeu livrar esse povo para a terra, levar esse povo para a terra prometida, né? E Deus lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Então, por isso que fala Êxodo, né? A parte de Êxodo, para quem não sabe, foi um começo, a jornada, Êxodo. Eles saíram da terra do Egito, aí Deus levou a esse povo até lá no deserto, estabeleceu uma aliança ali e já dando as suas leis, os seus estatutos, para que o povo então conhecesse qual era a aliança que Deus tinha preparado para eles. E esse êxodo ali do Egito, ele tem um grande símbolo, né? Simboliza uma coisa muito importante para nós. Que coisa importante é essa, irmão Jobson? O Êxodo? Aham. O êxodo ele conta porque quando o povo de Israel estava sendo oprimido lá pelo rei do Egito, eles estavam sendo escravos, né? Estavam pedindo a Deus que Deus livrasse eles. Aí o êxodo foi quando realmente eles foram, que veio aquelas pragas do Egito, né? Aí depois veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Aí Deus já falou ali, ó, vocês colocam o sangue no umbrais das portas ali, que o anjo destruidor vai passar. E esse sangue, ele aponta exatamente para o sangue do cordeiro. O cordeiro, que era Cristo exatamente. Jesus. Aí ali foi o livramento. Aí já começou o êxodo, né? E aí aponta exatamente para a salvação do nosso pecado, né? Ou seja, Jesus o êxodo Cristo. Ali é muito importante, a história ali de Israel ali no Egito, né? Da libertação do povo de Israel do Egito, né? Que exatamente aponta ali para nossa libertação, né? Do pecado, né? Isso é muito importante, a gente tem que lembrar disso. Mas aí, em tudo isso, irmão Jobs, a gente vê ali o povo de Israel passar, chega até próximo a Canaã, envia os espias ali para espiar a terra de Canaã, né? E vem com uma notícia não muito boa, né? Com um relatório não muito agradável. O que fez com que o povo não cresça em Deus e voltasse de novo para o deserto. Em tudo isso, a gente vê a história ali do povo mudando de geração. E então entra uma nova lei, uma nova diversão. Nova lei não, uma repetição, né, da lei. E ali Moisés, ele vai repetir. Eu queria que você explicasse exatamente sobre o livro de Deuteronômio que a gente está estudando esse trimestre, né? O que significa esse livro da aliança? O que significa o livro de Deuteronômio? Então, aí com toda essa rebelião que houve, porque na realidade a jornada era para ser curta, mas como eles se rebelaram, aí Deus disse que eles estariam agora 40 anos no deserto. Mas aí foi aí que quando eles voltaram para o deserto, aí teve o livro da aliança, a segunda repetição dos 10 mandamentos, né? Deuteronômio significa segunda lei, que foi a repetição da lei para o povo de Israel, porque aquela geração que se rebelou, os pais morreram no deserto, agora os filhos teriam que aprender sobre, novamente, o plano de Deus que ele tinha feito a aliança antigamente, e agora eles estavam passando para os filhos, né? Então diz aqui que embora a ideia da aliança berit em hebraico, para descrever o relacionamento de Deus com seu povo, esteja presente em toda a Bíblia, a palavra aparece com tanta frequência em Deuteronômio, que esse livro foi chamado de o livro da aliança. A gente sabe que a aliança, ela começou no início, na fundação, mas ela se estendeu, né? Aqui no caso aqui, ó, né, em Deuteronômio 5, verso 1,
O que acontece na passagem que ajuda a mostrar o quanto a ideia da aliança Berit é central no livro? Moisés clamou ao povo, chamou o povo e disse que o Senhor fez aliança com o povo e repetiu os 10 mandamentos. Ali então foi a repetição dos 10 mandamentos. Porque Moisés queria mostrar para o povo que Deus ainda estava com eles. Mas a repetição dos 10 mandamentos é que eles deveriam ser obedientes, né? E essa, a gente vê ali quando começa a aliança ali com Abraão, a ideia de um povo especial, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é ser esse povo especial e que se você poderia relacionar com os dias de hoje. Quem é esse povo especial nos dias de hoje? Será que Deus tem um povo especial nos dias de hoje? O que que ele quer dizer com isso? Então, porque Deus disse assim, ó, vocês têm que ser santos. A palavra santo, separado. Né? Vocês têm que obedecer os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos. Vocês vão ser sacerdotes, povo santo, separado. Porque com vocês, o povo de Israel, vocês vão agora pregar o evangelho para as nações, todas as nações, que se afastaram de Deus, porque eles adoravam o paganismo. Então, esse foi um povo escolhido, Israel. E para os dias de hoje, nós também somos um povo separado, né? Porque a lei de Deus ela continua em vigor, né? Os 10 mandamentos continuam em vigor. E como a gente falou logo no início que as 3 mensagens angélicas vai ser dada a todo mundo, mas essas 3 mensagens angélicas é esse mesmo evangelho que foi lá desde o começo, né? Antes Que da aponta fundação para o do verdadeiro mundo. Criador, Deus, né? E os mandamentos de Deus. E essa é a incumbência que a gente tem de levar a última mensagem, né? E isso é muito especial, né? E isso é a nossa missão hoje, né? As 3 mensagens Mensagem angélica. angélicas, né? Onde nós temos que levar esse evangelho eterno, que é exatamente falar da morte e ressurreição de Cristo para salvar-nos do pecado. Aí, como a gente está falando da aliança aqui, isso tem tudo a ver com a aliança que Deus, como o irmão Jobson falou aqui, instituiu antes mesmo da fundação do mundo, né? Desse planeta em que vivemos. E aí nós vemos aqui... Eu só queria, viu, Alisson, só ler uma frase aqui do Espírito Pode Profecia. ler. E no Espírito Profecia está dizendo assim, o Desejar de Todas as Nações, página 834, diz assim, ó, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido, né, por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Você vê que coisa linda? Então, eles já estavam sabendo, porque é Deus, né? Deus conhece o futuro, já estavam sabendo que o homem iria ser enganado por Satanás e iria cair no pecado. Aí o Filho de Deus, Jesus Cristo, se ofereceu. Aí é muito importante, aí eu queria que você também explicasse isso para quem está em casa, que às vezes a gente não entende bem, né? Sobre o relacionamento com Deus, a gente vê ali na criação e depois no Éden ali a gente vê um relacionamento perfeito entre Deus e o homem e de repente o homem peca e se afasta de Deus, né? E essa aliança já foi instituída antes, ou seja, Deus sabia que o homem ia cair. Ou seja, por que que Deus criou o ser humano e por que que Deus mantém esse relacionamento com o ser humano e como é esse relacionamento? Então, a gente sabe que a aliança, nas lições passadas que a gente estudou sobre esse assunto, e inclusive até a Elaine tinha comentado sobre esse assunto, que a aliança é um casamento. Deus ele fez um casamento com o povo dele.
Aí, só que esse casamento é assim, se você for fiel a mim, no caso a Deus, o povo de Israel fosse fiel, Deus estaria sempre com eles. Porque a infidelidade no casamento é quando há uma separação, né? E o povo, quantas vezes eles se rebelavam e queriam até, você vê que eles estavam até lembrando das carnes do Egito, eles estavam querendo voltar para o Egito, sendo que o Egito era um país também que adorava outros deuses, era um país pagão. E Deus, ele fez esse casamento para que o povo fosse um povo separado, santo, um povo específico. Mas, infelizmente, a gente sabe que a história de Israel teve muitos altos e baixos. Mas, no final, essa aliança ela continua até os dias de hoje, né? O povo de Deus. Amém. E é isso, né? O relacionamento com Deus, conosco, é maravilhoso. Ele não quer que nós, vamos dizer assim, adulteremos, né? Ele tem uma aliança conosco. E essa aliança, ela é eterna. Como o irmão Jobson citou aqui, ela vem muito antes da fundação deste mundo. Porque Deus, mesmo sabendo que o homem iria cair, ele já tinha um plano para salvar o ser humano, né? E isso é algo maravilhoso, é por isso que nós seguimos esse Deus incrível que nos salva desse pecado, assim como salvou ali o povo de Israel do Egito, libertou da escravidão ali, ele também está aqui conosco, né? E ele quer manter esse relacionamento próximo, né, irmão Jobs? Quer manter Exatamente. um casamento próximo conosco, né? Então a escolha é nossa, a escolha é sua de você estar em casa. Eu queria, para a gente encerrar essa lição, que você desse umas palavras finais, assim, um escopo aí do que você, um resumo, na verdade, do que você achou dessa lição e o que que pode trazer de lição para nós. O que que essa aliança eterna traz de lição para nós e para as nossas vidas atuais? Então, como a gente estava dizendo sobre o começo, o início, que Deus tinha feito essa aliança ela ainda não se encerrou, né? Porque quando veio a Jesus Cristo e morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança, e essa nova aliança agora seria o quê? A justificação pela fé em Jesus, porque antigamente era através dos animais, do sacrifício pelo sangue, que apontava a Cristo. Agora, nos dias de hoje, no caso da morte de Jesus até os dias de hoje, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Aí a salvação vem para tanto os judeus como para os gentios, né? E a mensagem que eu dou é que a gente possa perseverar até o fim, e essa aliança, ela só vai se encerrar quando Jesus voltar, né? Aí nós vamos estar todo mundo no céu, e não vai haver mais pecado. Aí teremos outra aliança, Aí né? teremos uma agora, a aliança perpétua, eterna, né? Isso é muito interessante você ter tocado nesse assunto, né? Uma nova aliança, a gente vai estar totalmente, não vamos ter altos e baixos. Porque assim como o povo de Israel, nós também temos, né? Esses altos e baixos, às vezes nos pegamos em pecado, murmurando contra Deus, querendo tendo sonhos que não deveríamos ter, né? Mas que sonhos que, como podemos dizer, que são contra o que os ensinos de Deus, né? E assim como aconteceu com o povo de Israel. Muitas vezes, irmão Jovem, a gente olha assim para o povo de Israel e fala assim: nossa, que povo, não é possível, eles estão vendo todos os sinais de Deus e ainda assim não acreditam. E às vezes a gente olha, ou seja, a gente olha pro defeito do próximo, mas não olha pro nosso. E a Mas gente às vezes, mesmo jeito, é, né? é o que eu ia falar, que hoje a nossa igreja ela é militante. O que é uma igreja militante? Da mesma forma como o povo muitas vezes tinha altos e baixos, eles caíam e levantavam, caíam e levantavam. Nós, da mesma forma, a igreja hoje é repete a mesma história do passado. Nós vamos ser triunfantes só quando Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo. Aí sim, aí não vai ter mais queda, né?
Nós vamos sempre estar sempre em cima. em cima. É muito, e em tudo isso é importante como Deus cuidou da gente, né? Cuida ainda, né? Não cuidou, mas ainda cuida e vai cuidar, como nós somos dependentes de Deus. Muito obrigado, irmão Jobson. É uma maravilha, um prazer enorme tê-lo aqui conosco nessa lição, tá? Que Deus te abençoe, que o ministério pessoal aí possa crescer a cada dia, que a gente possa trazer muitas pessoas para o caminho de Cristo, né? Que nós somos ferramentas, né, nas mãos de Cristo, que possamos sempre estar dispostos para que Ele possa nos usar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você também que está em casa, que acompanhou conosco. Um feliz aniversário da Escola Sabatina, né? Um tema muito importante, a aliança eterna, para que a gente possa relembrar que Deus tem uma aliança conosco. E você, já fez uma aliança com Deus de estudar a lição da Escola Sabatina diariamente? Eu convido você a fazer esse compromisso com Deus. Entregue a sua vida a Deus, entregue pelo menos 1, 2 horas por dia. O que é 1, 2 horas por dia, não é? Seria maravilhoso se a gente pudesse entregar esses horários aí para Deus. Faça isso, faça esse compromisso. Eu convido agora o irmão Jobson para fazer uma oração para a gente encerrar essa lição. Irmão Jobson. Vamos lá? Senhor nosso Deus, obrigado por essa lição maravilhosa, que possamos, através dessa aliança, nunca se desviar do teu caminho, até aquele grande dia, na segunda vinda de Cristo, e que possamos a cada dia estar te buscando em verdade e em espírito, Pai. Queremos te agradecer por essa lição maravilhosa, pois eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por sua presença. Na próxima semana, não perca, teremos mais uma lição agora com a dupla Elaine e William. Não perca essa lição, tá? Vai ser maravilhosa. Até o próximo.